Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite para estar aqui, enfim, participando desse importante e inédito encontro internacional de formação e gestão cultural. Agradecer à comissão organizadora do SESC, a pessoa do professor Danilo Santos de Miranda e toda a equipe do Centro de Pesquisa e Formação. Bom, é um desafio a gente falar assim da trajetória de 10 anos desse programa de pós-graduação que nós fundamos, né, no ano de 2001 na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Mas eu vou tentar ser objetiva aqui para a gente poder fazer uma reflexão e também dividir com vocês até uma nova dinâmica curricular que nós propusemos, né, comemorando os 10 anos do programa esse ano. Bom, eu vou fazer uma fala, vou puxar uma reflexão introdutória, né, propondo assim que a gente faça uma pontuação entre uma reconfiguração nos conceitos de cultura e de desenvolvimento, dentro dessa visão ampliada que a cultura exerce na contemporaneidade, né, seguindo aí caminhos semelhantes do professor Denis. Bom, para puxar o fio dessa reflexão, eu trouxe uma frase que eu considero bem emblemática do André Malraux, né, que, como vocês sabem, ele foi ministro da Cultura, do pioneiro Ministério da Cultura de Assuntos Culturais, né, na França, e que por uma década, a partir do ano de 59, efetivou todo um processo de institucionalização pública da cultura, né, e onde se fundou um plano de política cultural e onde se exercitou essa primeira dimensão do que seria uma ação cultural, né, no sentido do seu impacto na busca da democratização dos acessos, né. Então, eu acho que é um momento que foi um momento histórico, em meados do século passado, e que deu o start em todo esse processo de institucionalização que a cultura tomou da segunda metade do século, se acirrando mais nos últimos 30 anos. E, na verdade, essa frase é meio que um prognóstico de uma nova era, porque ela foi proferida no início da década de 60. Então, a gente percebe que essa nova era, né, numa projeção futura, a gente está vivendo agora, nós estamos vivendo agora. O século XXI será da cultura e da espiritualidade ou não será? Se nós pararmos para pensar do que foi o século XX, né? Quer dizer, o século XX foi um século ímpar na história, um século que promoveu uma aceleração dos processos empíricos, um século onde a gente tem a sensação de ter vivido muitos séculos num único século, né? Uma aceleração do tempo presente, né? É um século que, se a gente parar para pensar, a gente começou aí com a atração animal e na década de 60 o homem estava indo à Lua. A gente começou com o sistema comunicacional do telégrafo, das cartas, e a gente encerra o século XX com esse ápice informacional que foi a internet. Então, é um século onde, contraditoriamente, né, quer dizer, foi um século da industrialização, da tecnologia, da invenção da democracia, da implementação dos direitos humanos, né, mas que, apesar de ter sido um século de enormes oportunidades, também foi um século, contraditoriamente, um século... Só um golinho d'água. Contraditoriamente, também foi um século de guerras, de privações, de muita pobreza, né, de exclusões de toda a ordem, né? Então, um século que se abriu em inúmeras possibilidades e oportunidades e que se fechou muito em acesso a essas oportunidades. Então, a gente meio que termina esse cenário finissecular com uma certa sensação de desencantamento, de falência das ideologias, né? Com essa questão também da política partidária, esse vírus da corrupção, né, nas entidades associativas e partidárias. Então, a gente percebe que esse desencantamento do mundo, né, gera a necessidade de uma busca do homem com a sua essência, né? Então, é um século que os conceitos começam a se flexibilizar e a mudarem um pouco. Então, a gente vai falar rapidamente sobre a reconfiguração dos conceitos de cultura e desenvolvimento, campo ampliado na cultura na contemporaneidade, e falar um pouquinho desse programa de pós-graduação em estudos culturais e sociais da Universidade Cândido Mendes, em convênio com a Associação Brasileira de Gestão Cultural.
Bom, vamos falar da cultura, obviamente, como um conceito polissêmico e de desenvolvimento como um conceito em mutação, né? No livro do Leonardo Brandt, O Poder da Cultura, não sei nem se ele está por aí hoje, ele faz a citação de um livro, Palavras-chave, do Raymond Williams, que é um filólogo inglês, e que ele cita que a cultura é uma das 3 palavras mais difíceis de ser conceituada. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Todo mundo tenta buscar limites, tenta enquadrar, né? A antropologia consagra como objeto, né? O mercado tem a sua versão, a economia também se aposta para tentar buscar suas fronteiras, né? Então, na verdade, assim, na sua matriz latina, né, a cultura vem da palavra cultivar, como já foi dito aqui, né? Mas, na verdade, né, como objeto da antropologia, né, no início da implantação dessa ciência, em 1871, Edward Taylor, no seu livro Cultura Primitiva, né, ele define a cultura, né, na língua inglesa, culture, justamente dando um conceito, né, efetivo para essa palavra, enquanto objeto da antropologia. Tá? Eu, na verdade, prefiro puxar um conceito, que é um conceito milenar, né, de 24 séculos atrás, cunhado por Aristóteles, que justamente traz, né, quer dizer, a cultura, define a cultura como algo que é exclusão das leis, naturais, né, que é também essa dicotomia do objeto antropologia entre natureza e cultura. Né, então, e hoje a gente percebe, né, quer dizer, a cultura nessa transversalidade instrumental, né, a cultura como uma dinâmica, enfim, um dos segmentos de maior crescimento nas sociedades pós-modernas e pós-industriais, né, uma estrutura que cresce, né, em termos de mercado, em termos de acesso e de interesse de vários segmentos, né, da sociedade. Bom, como desenvolvimento, né, a gente tem o conceito de desenvolvimento também é um conceito cunhado em meados do século passado, né, que advém da escala de progresso, da visão de progresso, né, e como política de Estado, a gente tem aí nessa primeira instância essa concepção desenvolvimentista, que foi justamente, né, quer dizer, no Brasil, no governo de Juscelino Kubitschek, né, essa busca pelo desenvolvimento, pela ideia de progresso, essa ideia progressista de substituir importações via industrialização, né, onde o crescimento econômico e o valor dos números, né, da inflação, do PIB, né, era o objetivo maior que suportava toda a fundamentação desses programas desenvolvimentistas que, na verdade, perduraram até a década de 60 nos governos militares, né? Quer dizer, sendo um modelo autoritário e concentrador de renda, né? E que, como corolário, vem a inflação, o déficit público, a dívida externa, né? Quer dizer, um modelo de desenvolvimento pautado e advindo do Estado, concentrador de renda e autoritário, né? Então, um modelo que, logo com a abertura política e com a distensão, né, política, através da retomada democrática, pautado como um modelo sem ressonância. Depois, uma segunda vertente, nessa concepção neoliberal, né, justamente o mercado se apossa desse poder, né, de falar em desenvolvimento, né, quer dizer, essa concepção neoliberal de se jogar para as leis de mercado, para o equilíbrio entre oferta e demanda, né, admitindo que crescer só não basta, mas deixando muito para que a química do mercado pudesse ter o poder de regular e, através desse espaço mágico das trocas, que é o mercado, né, defendendo a cultura no seu potencial meramente econômico, né? Foi um momento, justamente, que nós presenciamos a criação do Ministério da Cultura e uma concepção de liberalismo do governo, onde as políticas culturais, né, eram muito fundamentadas no sistema de financiamento público, através das leis de incentivo, né, e justamente o mercado e as grandes patrocinadoras, né, tinham esse poder de ditar caminhos de investimento e de desenvolvimento em algumas áreas específicas dos setores culturais, né?
E também, quer dizer, a cultura como indústria, principalmente. Mas, por outro lado, né, se a cultura ela é percebida pelo seu viés econômico, né, pelo seu potencial de multiplicação através da industrialização, através das tecnologias comunicacionais, também nesse período se promoveu uma discussão muito importante, né, de que a cultura também abria a guarda da sua função simbólica e espiritual. Né? Então, isso também causa um certo desconforto, isso é uma coisa recente que nós mesmos pudemos participar de várias discussões e reflexões em cima dessa dicotomia. Né? E, na virada do século, justamente diante desse estado, né, de mais desencantamento, de mudanças, né, radicais, vem essa noção dessa concepção sustentável. Né? É uma concepção onde a sociedade se torna, de fato, protagonista dessa nova dimensão, né, desse conceito de desenvolvimento. Né? Quer dizer, no conceito mesmo de sustentabilidade, né, que foi deslocado da área ambiental, de se consumir, né, nas necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras, né? Essa visão de sustentabilidade, que hoje é uma palavra corriqueira em diversos segmentos e campos de pesquisa e operacionais, inclusive. Né? Quer dizer, essa noção de capital social, né? O papel da sociedade civil, esse protagonismo, né? Visto como inclusão social e exercício da cidadania. E aí a gente percebe, né, que justamente esse cenário de fim de século trouxe essa fraca premissa da teoria econômica neoliberal, né, que incentivou os investimentos na sociedade civil, na cultura. A falência das ideologias, e aí a gente retoma logo o marco principal, que foi a dissolução da bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Né? A perda da força das representações classistas, dos sindicatos, dos movimentos estudantis. Né? Foi um período onde tudo isso ficou um pouco devagar, um pouco adormecido. Né? Então, justamente, existe essa força para se fortalecer essa narrativa da sociedade, né? Nesse contato entre a cultura e desenvolvimento. Então, quer dizer, nessa frequência ativa, a inserção da cultura no novo milênio revela a máxima, que é o desenvolvimento que floresce com a cultura, e não o contrário, como se afirmava majoritariamente pelo mundo afora. Né? Instaura-se a percepção de que a cultura humaniza a economia, pode humanizar a economia. E prefiro não acreditar no contrário, que a economia, né, traga promiscuidade para a cultura. Né? Existe um limite de visões, mas eu acho que a gente pode ter ali um limite de fronteiras saudável. E aí eu acho que a gestão cultural entra muito nisso como mediadora. Existe algo além do crescimento do PIB, dos índices superavitários, da valorização da moeda, das balanças comerciais. Né? Então, assim, esse momento dessa nova noção de desenvolvimento atrelado a esse conceito ampliado de cultura, eu acho que justamente foi o solo fértil, né, para que novas demandas formativas advindas no mercado se relacionassem com o mundo acadêmico, flexibilizando, né, as estruturas e os programas acadêmicos, né, para irem além dos programas tradicionais, das profissões tradicionais, né, numa liberdade de montagem de programas multidisciplinares. Né, e aí eu vejo, né, 10 anos atrás, quando a gente foi implantar o projeto pedagógico desse MBA em Gestão Cultural, eu senti perfeitamente isso, né? Porque foi um curso nessa nomenclatura de MBA em Gestão Cultural no Brasil, pioneiro. Então, eu tive do professor Cândido Mendes, que é uma pessoa com uma mentalidade muito aberta, e um homem que sempre lidou, pelo perfil da universidade, né, com a questão do mercado e da cultura, né, numa relação delicada, né, e tratando com toda a especificidade o que o mercado poderia colaborar com o incentivo de um campo da cultura, né, para que os artistas, para que a intelectualidade, o conhecimento pudesse fluir de uma maneira sustentável. Tá? Bom, aí eu mostro sempre essa torta com essa cereja, e aí faço uma alusão à metáfora marxista, né, da pirâmide, onde que até pouco tempo atrás, né, se dizia que a cultura era a cereja do bolo. Né? Quer dizer, a cultura ela chega numa sociedade quando seus problemas infraestruturais, né, de países em desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidos estivessem resolvidos. Né? Quer dizer, aí a cultura floresce.
né? E justamente essa mudança do eixo ao qual a cultura orbitava justamente traz essa dimensão, né? Quer dizer, então a cultura ela passa a estar não na superestrutura, no topo da pirâmide, mas ela passa a interagir com os setores econômicos, né? Na infraestrutura, né? Trazendo essa máxima, né? De que a cultura que existe, que é o desenvolvimento que floresce, que é a cultura que floresce com o desenvolvimento, e não o contrário, né? E aí, nesse campo ampliado da cultura, a gente cita aqui esses novos patamares, né? Quer dizer, a cultura, de fato, restaurada e reconhecida como um ativo econômico, né? E que uma recente pesquisa do Banco Mundial traz que 7%, em termos médios mundiais, do PIB, né, internacional, é ocupado pelos setores culturais. A cultura como um canal de uma fluência importante para a comunicação de empresas, a comunicação de ideias, a comunicação de diversas áreas, né? Quer dizer, a cultura comunica, ela chama atenção para a reflexão e para as sensibilidades e para as expressões, né? A cultura, na sua dimensão multiplicadora das audiências tecnológicas, né? É a dimensão que a tecnologia traz o espaço público para o espaço privado. Né? Quer dizer, falando, por exemplo, de arte pública. A arte pública não é mais a arte que está na rua, é a arte que está na internet, que está nas redes sociais, né? Então, essa mesclagem, né, faz também com que a cultura tenha uma capilaridade ampliada, né? Essa noção, de fato, da indústria e do entretenimento, né, da ocupação das horas de lazer, né, quer dizer, voltada no entretenimento, e a cultura é também um canal de influência importantíssima para o lazer, né? Eu tenho um pouquinho de implicância com essa palavra entretenimento, eu prefiro tratar mais falando sobre o lazer, né? Justamente essa percepção da inclusão social, né? Dessa democratização de acesso aos bens, aos produtos, né? Aos programas e frutos das ações culturais, né? E aí, quer dizer, toda essa ampliação, toda essa noção da cultura atrelada ao desenvolvimento, né, quer dizer, demanda um caminho de institucionalização, né, que faz parte também de uma metodologia organizacional. Né? Então, eu acho assim que essa questão é uma questão importante para se pensar como base na formulação de programas, de cursos de gestão cultural. Aí eu trago aqui, justamente dentro dessa concepção sustentável do desenvolvimento, né? Enfim, o Amartya Sen, que foi prêmio Nobel de 1998, um prêmio de economia, e é um economista indiano, que muitos devem conhecer, e que justamente ele diz, né, vivemos um mundo de opulência sem precedentes, mas também de privação e opressão extraordinárias. O desenvolvimento consiste na eliminação das privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de cidadão. Quer dizer, ele traz essa prerrogativa de que uma nação, para ser desenvolvida, e tão mais será desenvolvida, né, quanto maior liberdade ela proporcionar, né, a seu povo, a sua população, de escolher seus caminhos. Né, quer dizer, e toda escolha gera responsabilidade, e responsabilidade prescinde da informação. E informação é a cultura, é um canal cultural. Né? Então, assim, essa noção de desenvolvimento, né, partindo de um DNA social. Né? Bom, e aí eu faço esse desenho gráfico aqui para poder entender bem como eu percebo que a gestão se coloca. Né? Justamente assim, a arte, né, ela está autônoma. A arte não tem que se preocupar com o mercado, com economia, né, com modismos, ela é fruto do seu tempo e ela é antena, porque ela também antevê a sua época, mas ela tem que ter essa autonomia. E tão mais terá essa autonomia, ao meu ver, né, enquanto criação, ideia, conhecimento, né, com a ação, né? Quer dizer, e aqui a ação eu coloco a gestão como mediadora entre a arte e o seu público, né? Entre o poder que a arte tem de transformar os cidadãos para melhor, né? O poder da expressão, né? Sensibilizar as durezas da humanidade, né? Enfim, da arte como conhecimento.
Tá? Então, entre a ideia e a transformação, né, e aí a transformação, eu falo de acesso, de qualidade de vida e de desenvolvimento, né? Quer dizer, a cultura, se nós concordamos que a cultura ela transforma, né, a cultura para transformar, a população tem que ter acesso. Né? A gente não pode ter toda essa preocupação de fundamentar qualitativamente a produção cultural brasileira, como a gente percebe que não fica nada a dever às produções europeias, americanas, e enfim, é uma produção de alto nível nas suas instituições, né? Então, quer dizer, a gente percebe que esse acesso, enquanto a gente fala, né, numa pesquisa recente não, foi de julho de 11 da revista Contínuo do Itaú Cultural, onde o IPEA aponta, né, que 70% da população brasileira nunca foi a um museu. Né, que 47%, e aí da FEComércio, 47% da população brasileira não frequenta, né, produções culturais como teatro, shows, espetáculos, cinema. Né. Então, assim, esse para mim é o grande gargalo que a gestão cultural deverá se ocupar. Bom, agora vamos chegar aqui rapidinho, né, para falar um pouquinho da universidade, do programa de pós-graduação. Né. Eu quis trazer esse mote reflexivo, porque eu acho que nós estamos aqui hoje, né, há 10 anos atrás a gente podia contar nos dedos os cursos de produção e gestão cultural. Hoje, né, recentemente, a Associação Brasileira de Gestão Cultural, né, através do professor Luiz Augusto Rodrigues, que está aqui presente, que vai palestrar amanhã, né, ele desenvolveu um estudo muito interessante, mapeando as unidades formativas de graduação e pós-graduação em todo o Brasil. Né, e nós já estamos, né, Zé Augusto, nos 108 cursos, né, na área de gestão, produção, eventos e entretenimento, de graduação e pós-graduação. Então, se a gente parar para pensar, estamos todos hoje, e com essa vertente aflorando de demanda do mercado e da sociedade, né, eu acho, assim, resumindo, sintetizando, que essa reflexão dessa reconfiguração dos conceitos de cultura e desenvolvimento colaboraram muito para estarmos aqui hoje. Bom, a Universidade Cândido Mendes é a mais antiga instituição particular de ensino superior no país, fundada em 1902, historicamente comprometida com a interface de cursos nas áreas de cultura e negócios. O PECS, o Programa de Estudos Culturais e Sociais, tem a missão de incorporar novas demandas formativas advindas de requerimentos inovadores no mercado de trabalho e de suas necessidades renovadas no campo da arte, da cultura, do meio ambiente, sob a égide da ciência da gestão. Né, quer dizer, quando o professor me chamou para coordenar esse programa e para montar esse programa, eu achei um grande desafio, porque era a total abertura, né, para perceber as demandas reais do mercado, onde um conhecimento empírico importante se instaurava e as profissões e as demandas de exercício já se davam e, na verdade, você buscava uma formação acadêmica que você não encontrava. Né? Você beirava ali na comunicação, nas ciências sociais, na administração, né? Mas você não tinha, de repente, um programa que você pudesse unir todas essas áreas mais tradicionais, né? Mas que tivessem todo um relativismo no sentido de metodologia e de instrumentalização para lidar, né, com a cultura, né, quer dizer, com um bem simbólico, imaterial e espiritual, né, a cultura e a arte. Bom, e aí, quer dizer, também a grande felicidade da gente poder ter tido, na parceria entre a universidade, esse programa tão aberto, né, e de uma Associação Brasileira de Gestão Cultural, que justamente trabalha, né, na inserção desses profissionais no mercado de trabalho, né, na formação de conhecimento. E aí vocês vão ver aqui, né, que a gente, aqui na BGC, que nós montamos um plano diretor que busca contribuir para a dinamização de 4 segmentos identificados como elos no que chamamos de cadeia de profissionalização dos setores culturais. Né? É importante que as universidades, né, que os órgãos formativos tenham essa dimensão. Né? Quer dizer, formar só não basta. Né? É preciso formar numa interação direta com as demandas profissionais, né, e com as mudanças que são tão rápidas e efetivas na contemporaneidade. Né? Quer dizer, o lado da formalização dessa profissão, não adianta a gente formar gestores culturais, colocar anualmente inúmeros no mercado, sem que as empresas, as instituições públicas, os programas, né, a estrutura de financiamento e de sustentabilidade não esteja pronta e aberta para receber esse profissional,
para gerar, né, a produção de bens e dar acesso a esses bens à população. Então, a formalização, o reconhecimento social da profissão, né, essa participação junto aos editais das empresas, quando abrem concurso, né, dentro das estruturas dos departamentos de comunicação das empresas patrocinadoras, né, poder, através de palestras, de seminários, divulgar, né, o perfil desse profissional que nós estamos anualmente lançando no mercado. Depois, um terceiro elo fundamental nessa cadeia de profissionalização é a formação do conhecimento. Né? Justamente o que está sendo gerado ali em termos de pesquisa, de trabalhos de monografia, de dissertações, né? Fundamentar dentro de linhas de pesquisa, publicar, né? Trazer para seminários, né? Formar conhecimento justamente dessa relação muito profícua que acontece no relacionamento de alunos e professores, né? Junto com profissionais do mercado. E, por último, a formação de mercado. E aí a formação não só do mercado de trabalho, né, como também a formação de mercado para os bens, produtos e serviços culturais. Né? Porque quando você amplia o acesso, né, a esses produtos, né, você também aumenta a receita direta, você cria uma demanda real que alimenta esse ciclo de formação profissional, que cada vez mais formaliza as profissões afins, né, e que se forma, que se produz mais conhecimento, e aí a gente tem, de fato, uma produção cultural ativada, crescente, distribuída de uma maneira, né, mais efetiva. Bom, o currículo do curso, quer dizer, aqui o programa nós oferecemos o MBA em Gestão Cultural, uma pós em Produção Cultural, e aí nós fazemos uma bifurcação. Né? A pós em Produção Cultural está mais voltada para o produtor cultural independente, né? E que trabalha como profissional liberal, que vai gerenciar projetos, tanto na área executiva quanto na área logística, de campo, né? Que vai elaborar projetos, desenhando as curadorias, e aí a gente tem um módulo humanista inicial bastante interessante, relativo aos meios de expressão. Né? E o MBA em Gestão Cultural, por ser um MBA, existe todo um formato, né, de um curso de administração. Ele é um curso voltado à administração de instituições, programas públicos e privados e ações culturais. E o de produção cultural, ele se vincula mais enquanto documento de patamar, de relacionamento entre todos os stakeholders, né, todos os públicos envolvidos do projeto cultural. É o projeto quase que como um contrato, né, que viabiliza uma ideia a uma prática, né, visando transformações, qualidade de vida, bem-estar. Então, a gente divide o currículo desses dois cursos. A gente está lançando um MBA em Gestão Socioambiental, muito interessante, porque é um MBA que vai trabalhar para formar profissionais, para trabalharem junto aos setores das empresas poluidoras, né, ou empresas que queiram contribuir com a preservação do meio ambiente, buscando os licenciamentos e o diálogo de contrapartida que as empresas têm que ter em prol do meio ambiente com a sociedade. Né. E uma pós em Vinho e Cultura, que eu não vou poder falar muito aqui, mas é uma cátedra da Unesco, Cultura e Tradição do Vinho, e em convênio com a Universidade de Dijon, é o vinho como patrimônio histórico, que justamente houve uma demanda carioca, em função da indústria gastronômica carioca, aqui em São Paulo, e imagino que ainda seja até maior, a gente até teve alunos aqui de São Paulo, no Rio, de justamente trabalhar o negócio do vinho, o mercado do vinho, que passa a ser consumido pela classe B, pela classe C, e aí gera também instrumentos e mecanismos e metodologias de gestão, né, na cadeia de produção e consumo, né, dessa nova demanda de mercado. Então, os cursos todos trazem isso. Essas 4 linhas de pesquisa, né, são as linhas de pesquisa às quais nós direcionamos os trabalhos de fim de curso, os professores se engajam, e aí a gente tem uma editora, né, montamos uma editora digital, a gente já está publicando o 3º livro, e os livros estão disponíveis no site da Associação Brasileira de Gestão Cultural. Vou passar rapidinho. Bom, eu vou passar isso aqui rapidinho. Apresentação. O curso vem implementar a alta qualificação profissional na área de administração institucional, com ênfase no desenvolvimento e gestão de programas e de políticas para os setores públicos e privados no campo da cultura.
O profissional egresso estará apto a atuar no campo gerencial das estruturas institucionais, de modo a otimizar a eficácia das propostas programáticas e executivas para o setor. O foco do aprimoramento proposto pelo curso dirige-se ao aprofundamento do conhecimento acadêmico nas áreas afins e à dinamização da sustentabilidade entre cultura, mercado e desenvolvimento socioeconômico, em prol da ampliação de públicos e acessos aos produtos e ações culturais. Vou passar rapidamente aqui, isso vocês podem obter maiores informações no site, tanto da Associação Brasileira de Gestão Cultural, quanto no site da Cândido Mendes. O curso é dividido em 5 módulos temáticos, e que o primeiro módulo é um módulo de administração, conceitos e metodologias e instrumentos na área de gestão. Tá? E o perfil do nosso docente é sempre um professor que tem ali o limite de formação na fronteira entre a formação acadêmica e o fato de ser um executivo multiplicador no mercado. Então, esse é o perfil duplo do nosso professor. Segundo módulo, a gente vai falar da comunicação institucional e da gestão de projetos, E aí a gente já fala em gestão de organização social, que é um sistema de gestão que está sendo implantado, estudado e implantado na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, na área cultural. E também criamos uma disciplina nova sobre desenvolvimento de públicos, que é muito importante justamente para se trabalhar essa ampliação do acesso à cultura. Tá? Um módulo só sobre sustentabilidade, economia, financiamento e sustentabilidade, economia da cultura, legislação cultural, estratégias de captação, gestão de patrocínios, que o gestor cultural também tem esse mercado de trabalho, de atuar junto às grandes empresas patrocinadoras, entender esse mecanismo da comunicação da marca através de ações culturais dentro de uma política cultural engajada, análise de fundos alternativos e cooperação internacional. Um módulo mais estruturante, mais reflexivo, sobre informação estratégica e desenvolvimento, políticas públicas, gestão do patrimônio, antropologia do consumo cultural, turismo cultural e cidades criativas, que ocupa mais a questão da territorialidade da cultura, a dimensão urbana da cultura. Depois, no módulo 5, é um módulo todo voltado para as especificidades das produções. Quer dizer, quando a gente fala em produção cultural, é obviamente que a produção do setor audiovisual, a produção de artes plásticas, a produção musical, mesmo de música popular, de música erudita, enfim, a produção cultural de artes cênicas, de circo, de dança e de teatro, produção enfim, são produções que têm suas especificidades, suas diferenças, seus públicos, não tem como se tratar tudo num único bloco. Então, nós entendemos que essa divisão seja bastante importante, E o último módulo é um módulo de cultura e tecnologia, onde a gente trata todo o espectro de abertura da cultura digital para a flexibilização e a capilaridade de comunicação da cultura, a dimensão da tecnologia na exibição das produções, e a tecnologia da informação com os softwares que ajudam no gerenciamento específico de diversos setores de instituições culturais, segmentos dentro da instituição cultural. Bom, eu falei meio rápido, Parece que engoli um disco. Enfim, mas para poder não passar muito do tempo, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui, eu tenho os folders dos cursos e no site também vocês podem obter mais informações. Muito obrigada.